Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo de toda a Bíblia. Esse estudo já nos trouxe aos profetas do Velho Testamento e chegamos ao livro de Oséias, dentro de uma nova divisão da literatura profética. Os próximos 12 livros que estudaremos a partir do livro de Oséias são denominados profetas menores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são chamados de profetas maiores. De Oséias a Malaquias, temos a divisão dos profetas menores. Na verdade, essa nomenclatura não é muito feliz, porque dá a impressão de que esses 12 profetas são inferiores aos outros que já estudamos. Os chamados profetas maiores receberam este nome porque seus livros são longos, e os profetas menores porque seus livros são menores. Se voltarmos no tempo dos dias do cânon hebreu, descobriremos que esses livros receberam um outro nome. Isaías, Jeremias e Ezequiel foram chamados de os primeiros profetas. Os outros profetas de Oséias até Malaquias foram chamados de os últimos profetas. Sabe, eu acho esses títulos melhores, porque não denotam uma questão de inferioridade. Todos esses profetas são muito importantes. Os livros dos profetas menores foram todos organizados em uma só unidade, e muitas vezes estudiosos referiam-se a eles como os 12. Eu gosto mais deste nome. Eles foram mantidos em uma unidade para que nenhum deles se perdesse, pois eram considerados de grande valor. Gostaria de enfatizar logo no início do estudo que não há nada de inferior nos livros dos profetas menores. Talvez até esses profetas tenham sido profetas mais importantes, porque conseguiram sintetizar melhor a verdade. Sabe, e eles foram capazes de dizer o que precisavam com menos palavras. O primeiro dos 12 profetas a aparecer é Oséias. Oséias é o profeta do amor de Deus. Ele teve uma experiência muito forte. Deus lhe apareceu e disse: case-se com uma prostituta. O nome da prostituta era Gomer. Deus disse: eu quero que você se case com Gomer, que a ame e a trate como se ela fosse a melhor e mais temente mulher do mundo. Oséias não entendeu nada, mas sabia que Deus o estava mandando fazer aquilo e por isso fez. Depois de ter se casado com Gomer e de tê-la amado com um amor incondicional, como o amor que Deus tem por nós, Gomer voltou à sua antiga vida nos bordéis, aos seus amantes. Isso deixa Oséias arrasado, com o coração muito ferido e caído diante de Deus. Depois de algum tempo, Deus diz a ele: Oséias, agora quero que você encontre Gomer e a traga de volta. Coloque-a numa casa provisória por algum tempo para você ter certeza que ela não tem nenhuma doença. Depois disso, leve-a de volta para casa. A essa altura, esse casal já tinha filhos. Deus disse: traga Gomer de volta para você e para seus filhos e trate-a como se ela fosse a mulher mais temente a Deus do mundo. Outra vez Oséias ficou sem entender. Mas mesmo assim ele procurou, encontrou Gomer e a trouxe para casa, porque tinha certeza de que era Deus quem estava mandando levá-la de volta para casa. Depois de passar por essa experiência, Oséias foi comissionado por Deus para ser o profeta do amor de Deus. Oséias e Amós foram os únicos profetas que pregaram para os israelitas do Reino do Norte. Todos os outros profetas ministraram principalmente para Judá, o Reino do Sul. Jonas ministrou para o povo de Nínive, que era a capital dos inimigos do Reino do Norte. Na verdade, Jonas não ministrou nem para o Reino do Norte e nem para o Sul. Amós viveu no Reino do Sul quando ainda não era profeta. Quando ele foi chamado para ser profeta, trabalhava como colhedor de figos e como pastor. Mas ele ouviu um chamado de Deus para ir e pregar profecias bombásticas no Reino do Norte. Várias vezes as autoridades religiosas pediram que ele voltasse para casa e cuidasse de sua vida. Oséias viveu no Reino do Norte e deve ter nascido lá. Ele era o Jeremias do Reino do Norte e precedeu o cativeiro do Reino do Norte pelos assírios. A mensagem que Oséias pregava no Reino do Norte era sobre o amor de Deus. Apesar de eu ter uma biblioteca bem extensa, nenhum dos livros é dedicado ao amor de Deus, sabe? Quantos livros você já leu sobre o amor de Deus, hein? Eu acho que deveríamos ter muitos livros sobre o amor de Deus, porque ele é muito importante.
O livro de Oséias fala do amor de Deus. Oséias pregou sobre o amor de Deus para o reino do norte quando o povo de Israel tinha se afastado de Deus e estava vivendo em todo tipo de pecado. Eles adoravam ídolos. Era um tempo terrível para o reino do norte, moral e espiritualmente. Oséias conseguiu prender a atenção do povo pregando sobre o amor de Deus, falando de sua própria história com Gomer. Ele contou como Gomer foi amada de maneira tão incondicional por causa do chamado de Deus. Ele contou que Gomer desprezou esse amor e voltou para sua antiga vida e para seus amantes. Ele também contou que Deus o mandou encontrar Gomer e amá-la novamente. Depois de ter contado sua própria história, Oséias pregou: é assim que Deus se sente em relação a vocês. Vocês fizeram com Deus o que Gomer fez para mim. É isso que acontece quando vocês adoram ídolos. A idolatria de vocês é um adultério espiritual, porque vocês não estão sendo fiéis. Quando vocês cometem imoralidade e entregam-se às coisas deste mundo, cometem adultério espiritual. Vocês fazem com Deus o que Gomer fez comigo. Essa foi a essência da mensagem de Oséias. A essência de sua mensagem estava focada no amor de Deus por Israel. Quando estudamos o livro de Lamentações, eu disse que apesar dos profetas do Velho Testamento serem conhecidos por suas pregações de tristeza e destruição, fogo e enxofre, eles também profetizaram uma mensagem de esperança. Agora que estamos estudando os 12 profetas menores, tenho o seguinte em mente: todos eles pregaram o amor de Deus. Todos pregaram o Deus que ama incondicionalmente. Lembre-se de Jeremias, sentado ali naquela gruta, escrevendo suas importantes revelações. Foi ali sentado naquela gruta que ele declarou: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Depois Jesus veio e foi crucificado exatamente naquele lugar onde Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Jeremias e Oséias pregaram sobre o mesmo amor, e o mesmo amor que o apóstolo Paulo pregou em 1 Coríntios 13, quando disse que o amor de Deus é indestrutível porque é incondicional. Paulo diz que o amor de Deus é inspirador porque se você ama alguém como Oséias amou Gomer, esse amor vai produzir um tremendo impacto na vida desta pessoa. Você vai perceber que quando o assunto é o amor de Deus, o livro de Oséias é o livro. Na minha experiência de pastor, já aconselhei várias pessoas cujos cônjuges lhes foram infiéis. Às vezes é o homem que, como Oséias, está arrasado porque sua mulher foi infiel. Outras vezes é a esposa que está decepcionada com a infidelidade do marido. O que o cristão deve fazer quando isso acontece, hein? Como o pastor sempre diz que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja baseado na exclusividade. Se o seu cônjuge não dá essa exclusividade a você, não ache que Deus queira que você continue nesse relacionamento. Ao mesmo tempo, sempre compartilhe com essa pessoa a história de Oséias. E digo, talvez Deus tenha chamado você para ser um Oséias. Deus pode dar a você a graça que Ele deu a Oséias, para amar a pessoa que tem sido infiel a você com o amor que Oséias amou Gomer. Entretanto, acho que isso também é uma opção pessoal. A Bíblia não diz que um cristão deva viver com alguém que lhe é infiel. Às vezes um homem ou uma mulher sente o chamado para amar com o amor que Oséias amou Gomer, esse mesmo amor, né? E às vezes realmente alguém é chamado para amar com esse amor. O amor de Oséias por Gomer é um exemplo muito bonito para aqueles que estão vivendo uma situação de infidelidade. Nem todo mundo consegue ter o amor que Oséias tinha por Gomer. Ela era infiel, mas ele a amava e vivia com ela. Mas era o amor de Deus que estava em Oséias, surtindo esse efeito tão especial. Enquanto você faz esse estudo da Bíblia, observe como Deus sempre preparou e deu as qualidades necessárias para que seus servos exercessem o ministério para o qual Ele os tinha chamado. Se Deus precisava que seu povo fosse pastoreado, que tipo de pessoa Ele chamava para ser o pastor espiritual do povo? Deus chamava homens como Moisés, Davi, Amós, que eram pastores. No Novo Testamento vemos que Deus precisava de homens, de pescadores, exatamente de pescadores de homens. Aí quem Ele chamou? Pescadores, porque eles entenderiam o que significava exatamente pescar homens.
Deus dá a seus líderes uma vivência na área para a qual são chamados. Isso torna a mensagem do líder muito mais verdadeira. A verdadeira experiência de Oséias fez sua pregação muito autêntica. Quando ele pregou sobre o amor de Deus, já tinha vivido na própria carne aquele amor. Não sei se você já leu essa frase que foi copiada das paredes de um quarto de um hospital psiquiátrico. Esse quarto tinha sido ocupado por um psicótico. Diz assim: o amor de Deus é muito maior do que a palavra ou a caneta possam expressar. O amor de Deus vai além da mais distante estrela ou do mais profundo abismo. Ainda que pudéssemos encher com a tinta que enche os oceanos e os céus fossem um pergaminho, e se toda pena sobre a terra se prestasse a escrever e todo homem se tornasse um escritor a registrar o amor de Deus, o oceano secaria e o pergaminho se estenderia até o céu dos céus. E o poema continua: o amor de Deus rico e puro, impossível de ser medido, incomparavelmente forte, cantem todos os santos e anjos. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus não é somente uma canção de santos e anjos. Ele é a canção de Oséias. Durante o estudo do livro de Oséias, vamos perceber que ele foi um grande pregador. A mensagem principal do livro de Oséias é o amor de Deus, mas não é a única. Vamos ver alguns trechos dos sermões de Oséias que nos ajudarão a compreender quais foram as condições políticas e espirituais que resultaram no clima moral no qual Oséias pregou. Esses sermões demonstram as qualidades de Oséias como pregador. Esses antigos profetas eram muito transparentes e a pregação deles franca e corajosa. Eles eram grandes comunicadores. Às vezes seus sermões são de representação simbólica, como os de Jeremias e Ezequiel. Com um estilo ou outro, os profetas conquistavam a atenção do povo. Mas o nosso tempo acabou hoje. Vamos continuar a falar de Oséias no próximo programa. Tenho certeza que você será muito abençoado com esse estudo. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.